Hipócrates, considerado o pai da medicina, foi considerado o primeiro pensador da antiguidade a considerar que a epilepsia não tinha nenhuma origem metafísica e que se tratava de um problema localizado no cérebro. E nós estamos no segundo bloco de educação discutindo este distúrbio. No bloco anterior, finalzinho do bloco anterior, eu pedi para vocês começarem esse explicando o que fazer numa situação de crise. Considerando a crise clássica, né, a crise em que a pessoa que está tendo aquela crise cai no chão e fica com movimentos musculares bem amplos e se debatendo bastante. Pode haver um excesso de saliva, né? E esse excesso de salivação não transmite a epilepsia. Isso é um outro mito que precisa ser esclarecido. Assim. A epilepsia não é uma doença transmissível, né? Então, considerando esse cenário, né, de uma pessoa que está bem e de repente cai ou começa a ter uma crise em que ela fica se batendo, né, com movimentos musculares repetitivos que a gente chama de clônico, né? A melhor coisa a fazer nesse momento é tentar protegê-la da crise. Então, colocá-la num ambiente protegido, de preferência no chão, para que ela não caia, né? Se houver a possibilidade de usar alguma coisa acolchoada para proteger, para que ela não se machuque, se bata em alguma superfície mais dura, proteger a cabeça lateralizando ela, né? Não há a menor necessidade de tentar desenrolar a língua. Tem gente que tem mania de botar a mão. Pelo amor de Deus, eu já vi um pai perder uma parte de um dedo por conta disso. A língua, tal como todos os outros músculos, ela também é um músculo e está tendo uma crise também, ela está contraída. Não tem a menor chance da língua ocluir a respiração daquela pessoa no momento da convulsão. Eu acho que eu com medo também da pessoa morder a língua, cair um pedaço da língua, não sei. Não, as mordeduras de língua podem ocorrer, mas elas ocorrem geralmente no momento inicial da crise, em que a pessoa faz um trismo, um movimento de mastigação mais forte. Certo. Então, o ideal é que seja sempre uma ou duas pessoas atendendo essa pessoa que está passando mal, né? Então, ela deve ser deitada no chão com de lado, com uma rede de proteção acolchoada, de lado, sempre de lado, porque se houver o excesso de produção de saliva, essa saliva vai ser drenada naturalmente, né? E quando a crise ceder, que houver o relaxamento muscular, essa língua não vai realmente ocluir a passagem de ar. Então, sempre deitar o paciente de lado e uma outra pessoa buscar uma ajuda, buscar um auxílio. Não há nada que possa interromper a crise a não ser uma medicação administrada na veia do paciente. Então, não adianta conter o movimento, não adianta tentar segurar ou impedir que aquele movimento aconteça. Aquele movimento vai acontecer. O que precisa é proteger aquela pessoa, lateralizá-la e esperar que a crise, na maior parte das vezes, ela é autolimitada. O que eu quero dizer com isso? Ela começa com o seu momento de acabar. Se ela começa para durar 3 minutos, ela vai durar 3 minutos. Se ela tem uma pré-programação para durar 5, ela vai durar 5. Se ela tiver que durar 10, ela vai durar 10. A única coisa da gente interromper esse ciclo é com uma medicação. E quando que essa medicação, que sinaliza que essa medicação tem que ser administrada? O tempo, né? Mais ou menos quanto tempo, assim, para a pessoa que está, ou o professor que está vendo aquilo acontecer na frente dele, quanto tempo ele deve... Em chegando num ambiente hospitalar, a medicação é logo administrada. Sim. Né? Essa administração tem que ser feita na veia, então não dá para ser feita na sala de aula, por exemplo. Mas com quanto tempo o professor deve pensar assim, caramba, eu preciso chamar para a criança ser removida? Sim, é outro mito, né? Assim, de que a cada crise um neurônio vai se perdendo e ela vai ficando com uma cicatriz e por conta de uma possível falta de oxigenação no cérebro. Sem dúvida nenhuma, uma convulsão aumenta as necessidades desse cérebro porque ele está em tempestade elétrica. Mas isso não vai causar nenhum dano futuro, nenhuma sequela que seja muito visível ou que cause alguma repercussão na vida daquela pessoa. Então, sempre há tempo de chegar ao pronto-socorro. Uma convulsão para deixar uma sequela, para deixar uma pessoa com uma sequela definitiva, é uma convulsão de muito tempo de duração, mais de 1 hora de duração. Então, uma convulsão ininterrupta por mais de 1 hora. Entendi. Então, sempre há tempo de levar a criança a tempo para o pronto-socorro. A escola não precisa ter medo de ter um aluno epilético
Sim. em sala de aula. Quanto tempo, por exemplo, o professor, a escola, deve aguardar? Não, em ocorrendo uma crise, a escola deve levar o aluno para o atendimento médico. Mesmo que a crise tenha cessado, esse aluno precisa ser levado a um atendimento médico. Né? Ótimo. A maioria das vezes a crise cessa com 2, 3, 5 minutos. Ótima dica. Mas sempre essa criança precisa, naquele dia, ela precisa ir para o hospital. Ela precisa ir não dá para continuar na aula? Não dá para continuar na aula, nada disso. Ainda que ela tenha um diagnóstico de epilepsia, ainda que já se saiba que isso pode acontecer, mas ela deve ir para casa, pelo menos. Né? Se já for um paciente epilético, que já usa a medicação e que já tem tudo pré-estabelecido. Se é um paciente novo, em que aquilo nunca aconteceu, ela precisa ir à emergência, ela precisa ser investigada, precisa fazer exames de imagem, tomografia, ressonância, precisa ser avaliada pelo médico. Não pode ir dali para casa. Né? Michele queria falar alguma coisa. Sim. Que também o que a gente vê que ocorre nos pacientes com epilepsia é que eles têm alteração do processamento auditivo central, né? Então, como é que ele processa o som? Então, essas informações dos fonemas da fala, ou sons ambientais, isso acaba sendo processado de forma diferente no cérebro, que vai acarretar em alterações no aprendizado da criança também. Sempre? O estudo mostra que 80% deles apresentam. Então é algo a realmente se considerar. E aí a fono dá conta disso ou precisa de mais especialistas nessa questão, nesse quesito? Nessa questão, o primeiro passo é fazer uma avaliação audiométrica, né, para ver se a audição está dentro do normal. Depois faz o processamento auditivo central, que é uma avaliação que o fonoaudiólogo realiza. E aí depois existe o treinamento, que pode ser feito em cabine ou não, que é como se fosse um treinamento mesmo para o cérebro aprender a processar aquele som de forma adequada, né? Então, no ambiente ruidoso, ele pode não conseguir filtrar muito bem algumas informações, isso vai prejudicar. Em sala de aula tem muito isso, né? Às vezes é o barulho do ar-condicionado, do ventilador, das crianças falando ao mesmo tempo. A informação não chega de forma adequada, ele acaba se confundindo e vai apresentar mais dificuldade do que as demais. Juliana, qual o papel da neuropsicóloga nesse caso? Então, dentro de um tratamento multidisciplinar, né, com neuropediatra, fonoaudióloga, às vezes com terapeuta ocupacional, que é necessário, a avaliação neuropsicológica ela tem como papel definir quais são as potencialidades dessa criança e quais são as fraquezas. Né? Um outro mito também que se tem dentro do âmbito escolar é que essas crianças com epilepsia, elas têm alguma dificuldade de aprendizagem ou mesmo alguma deficiência intelectual. Isso não ocorre em todos os casos, né? Então, por isso, a avaliação neuropsicológica, por ser personalizada, individualizada, a gente consegue realmente traçar, né, um perfil cognitivo dessa criança e melhor orientar as terapêuticas e as intervenções escolares. Então, eu consigo ter um retrato mesmo das funções cognitivas, de atenção, de memória, né, de funções executivas, essas funções que estão mesmo participando e que participam da aprendizagem e do desenvolvimento acadêmico. E que interferem, e que né? vão, também, né, na e parte quando, da linguagem, né, comprometidas, vão interferir na aprendizagem dessa criança. Remédio é para sempre? Tem tempo? Não, é um outro mito que se tem que vai tomar remédio dos 2 até os 120 anos de vida. Não, o remédio não é para sempre. Se a gente levar em consideração um paciente que tem uma epilepsia sem uma causa definida, ou seja, que tem um eletro normal ou pouco alterado, que tem uma ressonância ou uma tomografia normais e que é um paciente, uma criança absolutamente normal, que é cognitivamente normal, ou seja, tem um bom rendimento escolar, que é boa parte dos nossos pacientes. Não, a gente não está falando especificamente daquelas crianças que têm epilepsia de difícil controle, que precisam tomar 2, 3 remédios e que mesmo assim ainda fazem crises e que têm deficiência intelectual, como ela falou. Esse paciente com uma epilepsia que a gente chama de idiopática, né, ele vai tomar medicação por 2 a 3 anos, né? A partir do momento em que ele fique sem crise, livre de crises por esse período de 2 ou 3 anos, essa medicação ela é gradualmente retirada e aí ele passa mais 2 a 3 anos em observação e pela Liga Internacional, depois de 5 anos, a gente já considera essa epilepsia como em remissão. Ou seja, é como se esse paciente estivesse com o mesmo risco igual ao de uma outra pessoa que não tem epilepsia. Então ele não precisa mais tomar medicamento.
vocês já ouviram falar em homeopatia para tratar a epilepsia? Sim, eu não concordo com isso. É temerário tratar uma doença que tem uma normalidade elétrica, tem uma normalidade bioquímica do cérebro com um medicamento homeopático. Realmente, eu acho que a homeopatia pode ser usada como um tratamento auxiliar, complementar, com a supervisão de um médico homeopata treinado e que tem experiência com isso. Sim, problema algum. Mas tratar uma epilepsia apenas com um medicamento homeopático é temerário, na minha opinião. E não é indicado. Uma pergunta que ficou batendo na minha cabeça, está batendo desde o primeiro bloco. Você disse que aqueles remédios antigos eram remédios que realmente comprometiam a aprendizagem das pessoas, das crianças em especial. Esses remédios ainda são fabricados? São utilizados, alguns são reservados mais para os casos de mais difícil controle. A questão é que, em havendo uma suspeita de que a queda do rendimento escolar é por conta da medicação, a história típica é a seguinte: ele teve a crise, começou a tomar um determinado medicamento, o rendimento caiu, as avaliações neuropsicológicas, as avaliações fonoaudiológicas indicam uma dificuldade, né? Essa dificuldade é atribuível a essa medicação. Isso, quem vai definir esse ajuste fino é o médico que está acompanhando esse paciente. Então, mesmo tomando remédio, pode ser que a pessoa tenha crise. Mesmo tomando remédio, pode ser que ela tenha crise. Em média, o percentual de eficácia de um medicamento anticonvulsivante é de 70%. Rapidinho, porque a gente está no finalzinho já do programa, infelizmente. Alguma dica para os pais que têm crianças com epilepsia em relação ao ambiente, a como deve ser a arrumação do quarto, da casa? Alguma dica? Seria interessante proteger, né, móveis que possuem quinas, assim, protetor, porque por via da dúvida tem uma queda, né, pode bater com a cabeça. Evitar coisas de vidro, mesa de vidro, essas coisas, com certeza. Se for um epilético de difícil controle, essa adaptação ao ambiente precisa ser feita assim. Mas meu maior conselho é: não põe o seu filho numa redoma de vidro. Isso é ótimo. Essa história, esse mito do não pode se aborrecer, isso aí precisa ser quebrado, né? Se uma criança, se um paciente é epilético, tem epilepsia, está tomando a medicação, né? E porventura tem um escape, isso acontece com muita frequência, né? É preciso buscar a causa desse escape. Mesmo que ele tenha tido um estresse, uma prova difícil, brigou com um namorado, se for um adolescente, né? Brigou com a namorada, brigou com o namorado, ou levou uma bronca mais severa do pai ou da mãe, e ele teve uma convulsão, não foi a bronca mais severa que fez com que ele convulsionasse, não foi a prova difícil que fez com que ele convulsionasse, porque o estresse faz parte da vida de todos nós. Né? O estresse faz parte da vida e ele está tomando um remédio para ter uma vida normal. E ele pode ter e deve ter uma vida normal. Então, assim, na verdade, o que precisa ser revisto é se a medicação está na dose adequada, se a adesão ao tratamento está adequada, né? Se é o medicamento mais adequado para o tipo de epilepsia que ele tem agora, porque a escolha do medicamento se baseia no tipo de crise que a pessoa apresenta. Mas nunca achar que é porque ele se aborreceu ou porque ele se estressou e essa criança precisa ser poupada do estresse ou do aborrecimento. É muito frequente a gente ver, como é uma doença que mexe muito com essa coisa tem esse estigma de religiosidade, as famílias escondem isso com muita frequência. Sim. É muito comum, a partir de um paciente epilético, surgirem outros casos na família. O avô tinha, o tio tinha. Isso que eu ia perguntar, é uma predisposição? Existem formas em que a história familiar é mais rica, mas nada impede que uma pessoa que não tem nenhuma história na família ter epilepsia. E vice-versa, nada impede que você tenha uma mãe, um pai ou os dois com epilepsia e o filho não. A chance estatística desse filho ser epilético é maior. Mas isso não é uma regra, não é um atestado, não é uma sentença de que ele vai ter epilepsia. Tá ok, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, voltem sempre. Alexandre já veio aqui uma vez, está retornando, adoro a sua participação, volte obrigado. Mais vezes, sugira pautas. Obrigado, tá bom? me chama que eu venho. Obrigada. Muito obrigado.
O nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Fique ligado no recadinho deles que vai aparecer aí juntinho com os créditos. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima. Eu quero ser engenheiro civil, porque engenharia civil envolve muita matemática e é uma matéria que eu mais gosto. Também porque eu gosto muito de construir coisas, é uma criatividade bem grande. E construir prédios, eu acho lindo quando constroem prédios e no final você vê o que você fez, o que você ajudou a fazer. Seja o amor como se não houvesse amanhã, aquele amor quando dói, você perde medo da morte. Mas quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, cara? Aí você é um cara de sorte.